Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar do currículo da cidade, a parte introdutória do currículo. Parte introdutória porque é comum a todos os componentes curriculares, tá? Essa parte introdutória vai trazer, na verdade, como esse currículo está estruturado, alguns conceitos, né, e concepções que justificam essa organização, tá? Então são linhas gerais, independente do componente curricular. No primeiro slide, a gente tem um panorama geral desse currículo, tá? Então, ele tem premissas, né, da continuidade, relevância e contemporaneidade. Ele tem conceitos orientadores, que depois eu até repeti aí, gente, como conceitos, mas é a mesma coisa, tá? De educação integral, de equidade, de educação inclusiva. Ele traz concepções de infância e adolescência e também concepções de currículo. Vai trazer a matriz dos saberes, os temas inspiradores que dão origem aos objetos de desenvolvimento de desenvolvimento sustentável. Vai trazer a organização da prefeitura em ciclos, né? Alfabetização interdisciplinar e autoral. Vai falar de eixos estruturantes, de áreas do conhecimento e componentes curriculares e de objetos do conhecimento. E, finalmente, dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá bom? Então, vamos lá. O currículo ele tem como base, né, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, tá? E ele estrutura-se com foco em conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, para promover o desenvolvimento integral dos estudantes em sua atuação na sociedade. A sua implementação acontece por meio da construção de currículos locais. O que significa isso? Né? Que a gente tem a Base Nacional Comum, que é uma base que serve para todo o território nacional. E aí cada município, cada estado, cada localidade vai, a partir dessa base, desenvolver, né, vai implementar essa base por meio do seu currículo local, pensando nas especificidades daquele espaço geográfico, daquela cultura local, daquele contexto, tá? O currículo, ele foi construído de forma coletiva, né, e foi orientado pela Coordenadoria Pedagógica, o COPED, da Secretaria Municipal de Educação. Quais são as premissas do nosso currículo, né? Então, ele vai trazer pra gente que a continuidade, ou seja, não romper com a lógica, romper com a lógica da descontinuidade. Ou seja, romper com a lógica de que cada gestão que chega faz um documento diferente, tá? Então, a premissa desse currículo é dar continuidade a partir da história da rede, dos documentos que já existem na rede. A relevância, que é garantir os direitos de aprendizagem. A colaboração, que existem diferentes visões, concepções, crenças e modos na construção do currículo. Ou seja, ele é plural, ele é colaborativo, né? Ele é dialógico. Ele não foi feito por uma cabeça só, né? Por um pensamento único. É essa defesa que está aí pra gente. E que ele é contemporâneo, né? Uma premissa é a contemporaneidade. Que ele está focado nos desafios do mundo contemporâneo, tá? Ele vai dizer que o currículo, ele não é nada rígido, né? Ele é aberto à diversidade. Só que essa diversidade não é no sentido de que cada estudante pode aprender conteúdos diferentes, tá? Mas sim aprender os mesmos conteúdos de maneiras diferentes. Então, ele vai se alçar, se ancorar nessa necessidade de um currículo mínimo para todos, tá? E que as adaptações para a diversidade serão feitas nas metodologias, nas ferramentas, nos procedimentos, nunca nos conteúdos. Então, existe uma adaptação curricular? Sim, mas não do conteúdo, tá? A adaptação curricular, ela se dá por meio de mecanismos das aprendizagens, né? Pelas diferentes formas de aprender. A primeira coisa que vai trazer pra gente são as concepções de infância e adolescência, né? Então, quais são as concepções de infância e adolescência que se pauta esse currículo, tá? Ele vai dizer pra gente que ele leva em conta as especificidades das fases do desenvolvimento e considera diferentes contextos que as crianças estão inseridas. Então, ele vai trabalhar a partir do que a gente já tem construído de biológico, né, de piagetiano, de Vygotsky,
de Vygotsky. Então, a gente tem as fases de desenvolvimento, né? A criança de 0 a X anos é assim, de X anos a Y anos é assim. Mas também a gente tem as questões dos contextos que interferem, né? Nessas fases de desenvolvimento, tá bom? Por que ele vai trazer isso, né? Porque o ECA, ele trabalha com a definição biológica de criança, tá? Então, de 0 a 12 anos é criança, de 12 a 18 adolescente, e a partir de 18 já entra na maioridade, tá? Então, ele vai trazer um pouquinho do ECA, sim, mas sem esquecer dos contextos sociais, né? E como eles afetam, influenciam positivamente ou negativamente nessas fases de desenvolvimento. Crianças e adolescentes são direitos de sujeito. Então, a primeira concepção, né? A segunda aí, é que essas crianças e adolescentes, eles não podem ser, vamos dizer, apenas seres passivos, né? Que absorvem o conhecimento do mestre. Mas eles têm direito à construção desses conhecimentos, à participação, à opinião, né? E o currículo ele vai trazer isso como prerrogativa, tá bom? Bem como os espaços, tempos e materiais pedagógicos disponibilizados pelas unidades educativas, precisa acolhê-lo na sua integralidade e promover a sua participação. Então, vai dizer o quê? Que não existe só uma via de acesso ao conhecimento, que é o professor, né? O conteúdo que ele traz, mas são várias vias de acesso por meio da integralidade do sujeito, trabalhando a integralidade do sujeito, que esse sujeito criança, sujeito adolescente, vai desenvolver esse potencial crítico, opinativo. Então, tanto por meio do contexto que ele está inserido na unidade educacional, quanto por meio dos tempos, dos materiais, dos espaços, da integralidade do sujeito, de como eu disponibilizo isso para ele, né? Esse material é importante, como eu agrupo essas crianças, tudo isso vai interferir nessa formação do sujeito crítico e participativo. Aí vai dizer que na transição da infância para a adolescência, a gente tem um evento chamado descentração, né? Que é quando as crianças saem da fase egocêntrica e passam a perceber o ponto de vista do outro. E que esse momento é fundamental para a construção da autonomia e aquisição de valores morais e éticos. Tá? Não entra na definição de moralidade e ética, né, desse currículo, porque a gente sabe que moral e ética, né, tem vários filósofos que discutem, pesquisadores e várias vertentes, eles não entram nesse cômputo mais minucioso, tá, do que é um valor moral, um valor ético pro currículo, mas ele vai dizer que esse processo de descentração, né, que é aquele momento, porque a criança é bastante egocêntrica, só que chega um momento que ele começa a prestar atenção no ponto de vista do outro, né, que é uma fase de transição da infância para a adolescência. Ele é de suma importância, a gente tem que estar atento a essa fase para a construção de uma autonomia e aquisição desses valores, tá? O uso crítico e criativo das tecnologias digitais, também refletir sobre os apelos consumistas da sociedade contemporânea, tá bom? Pessoal, por quê? Usar a tecnologia, ter a ferramenta, é suficiente, né? Não. A gente precisa conhecer quais linguagens são construídas dentro desses ambientes tecnológicos e como que eu uso isso de forma crítica, né? Porque não é uma avalanche de informações que eu preciso saber fazer filtros e seleção. E também como que eu uso isso de forma criativa, não só crítica, né? Como que eu posso fazer arte, como eu posso escrever, divulgar o meu trabalho no mundo, socializar o meu trabalho no mundo. Tudo isso tem que ser pensado, tá bom? E é um currículo orientado pela educação integral, né? Que a gente já tá azul de ver isso. Que seja capaz de formar sujeitos críticos, autônomos, responsáveis, colaborativos e prósperos. Tá? O próspero aí tá no sentido mesmo de sucesso, né? Prosperidade. Quais são as concepções de currículo que estão dentro do nosso currículo da cidade? Que os currículos são plurais,
né? Ou seja, eles envolvem diferentes saberes, culturas, conhecimentos, relações que existem no universo de uma rede de educação. Que os currículos são orientadores, ou seja, é um orientador, é uma diretriz, tá? Ele não está pronto. Esse currículo nosso, né, da cidade, é um documento orientador, porque o currículo ele se efetiva no chão da escola, né? Tudo que se constrói lá dentro é da ordem do curricular, tudo, né? Lembra que a gente falou na aula, inclusive, quando o chão tá sujo e eu não percebo, uma fila que as crianças se atracam, uma fila de meninos e meninas separados, tudo isso é da ordem do currículo, tá bom? Então, esses currículos documentais, são orientadores, né? É o que alguns vão chamar de currículo prescritivo, alguns vão chamar de currículo formal, tá? Tem várias correntes, gente, de currículo, todas elas maravilhosas para a gente estudar, tá bom? Mas o que a gente guarda de ordem geral, né, de todos esses teóricos maravilhosos para a prefeitura, é que o currículo tem um orientador documental, né, e que ele se constrói na dinâmica, no cotidiano das relações dentro da unidade escolar, tá bom? Os currículos não são lineares, né? Então, não dá para poder definir de forma antecipada, sem levar em consideração quem são as crianças, qual é o contexto que eles estão inseridos, o que eles precisam naquele momento, quais são as inter-relações que eu vou precisar estabelecer, tá bom? Então, isso significa que existe uma tabela lá no final do nosso documento que é orientadora, tá? Não é linear, né? Exatamente como tá lá. Sou eu que vou pensar, trazer para o meu cotidiano escolar aqueles elementos que fazem sentido para aquele contexto, né? E ao mesmo tempo que eu contextualizo, eu garanto um mínimo que está dentro do documento, que não é da ordem linear, mas tem que estar garantido. Os currículos são um processo permanente, não um produto acabado, né? É uma prática constante em deliberação e negociação, né? A deliberação é aquela acordo, aquela escolha coletiva inteligente, né? Que é feito por esforço intelectual, tá? E a gente negocia isso o tempo inteiro. Não é verdade? Não é à toa que a gente faz reunião de conselho, senta junto, pensa junto, discute, né? O tempo inteiro. Os professores são protagonistas do currículo, né? Por quê? São eles que contextualizam aquela tabela, né? Que tá lá no final, né? Que vai falar um pouquinho de como a gente estrutura o nosso trabalho, mas é um método que não traz uma metodologia, né? Que não traz um como fazer, né? Ele diz que é isso, que o mínimo é isso, mas como fazer, quem vai dar, quem vai trazer isso para a ação, para a praxis do cotidiano, é o professor. Os currículos devem ser centrados nos estudantes, tá bom? Elas precisam desenvolver conhecimentos, saberes, atitudes e valores. Se o currículo não desenvolve nada no estudante, né? O professor prepara a melhor aula do mundo, mas que não está contextualizada, que não visa trabalhar habilidades e competências, que não desenvolve, né? Porque existe uma diferença entre aprendizagem e desenvolvimento, que a gente vai ver de forma mais profunda nas próximas literaturas, né? Ensinar e desenvolver, aprender e desenvolver, tá bom? Posso aprender e guardar na gaveta, né? E não aprender e me desenvolver enquanto ser humano crítico dentro do mundo, tá? Então, o currículo, ele tem que desenvolver conhecimentos, saberes, atitudes e valores, tá bom? E aí ele vai trazer pra gente o conceito de educação integral, vai dizer que ela não se define pelo tempo de permanência, que aí seria escola de tempo integral, né? Mas pela qualidade da proposta. O que significa dizer, a gente já discutiu bastante sobre isso, né? Fez até a dissertativa, eu acho que isso tá bem, assim, estruturado, tá bom? Para vocês. Mas o que significa dizer
que o tempo expandido qualificado, ele faz parte da educação integral, mas ele não é a educação integral. Ele é uma das formas, uma das vertentes de se fazer a educação na integralidade do sujeito, tá? Para eu falar de educação integral, eu sempre tenho que pensar que para eu ter uma educação integral, eu tenho que desenvolver algumas dimensões. Quais são essas dimensões? Físicas, sociais, afetivas, psicológicas, culturais, estéticas, éticas, econômicas e políticas. E como é que eu desenvolvo essas dimensões? Por meio, basicamente o currículo vai trazer para a gente 4 vertentes, né? Um é a expansão qualificada do tempo, sim, na escola, tá? A outra é via o desenvolvimento humano equilibrado, né? Articulando aspectos do cognitivo, afetivo e social, articulando os componentes curriculares, ou seja, por meio da interdisciplinaridade, da transversalidade também, né? Por meio das práticas educativas transversais. A importância da articulação entre a escola com a comunidade, com as parcerias, com outros setores. Então, tudo isso, né, essas 4 vias, constituem o conceito de educação integral que é empregado no nosso currículo, tá? É importante a gente sempre olhar a partir do que a gente está falando, tá bom? Porque se a gente for em outros documentos, outras fontes teóricas, né, a gente vai encontrar outras definições que vão abarcar isso, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, vão seguir outras linhas, tá? Então, o que a nossa prefeitura, dentro do currículo da prefeitura, né, acredita de conceito de educação integral? É isso aí, tá bom? E aí vai trazer o conceito de equidade, né, que compreende e reconhece a diferença como características inerentes da humanidade. Gente, a diferença é de alguns? Essa concepção que a gente tem nesse currículo, não. Ele vai dizer que a diferença, ela é inerente ao homem. Ninguém é igual a ninguém, tá bom? E ao mesmo tempo ela vai trabalhar com a questão da desnaturalização das desigualdades, tá? Então são 2 vertentes, né? Acreditar que a diversidade é uma característica humana e ao mesmo tempo trabalhar para que se desnaturalize as desigualdades. O currículo ele tem que ser um campo aberto à diversidade, né? E de novo ele vai falar que o fato dele ser um campo aberto à diversidade não significa que cada estudante vai aprender conteúdos diferentes, mas sim distintas formas de aprender aquele conteúdo. E para isso, o que eu vou precisar, gente? De um professor pesquisador, não tem outra forma. O professor vai pesquisar o tempo inteiro como ele vai trabalhar com essa diversidade, né? Como é que ele vai fazer uma educação inclusiva de fato. Conceito de educação inclusiva: reconhecimento da diversidade humana e da necessidade contemporânea de se constituir uma escola para todos. A escola busca a internalização do conceito de diferença, tá bom? É isso que ele traz aí de conceito. Essa matriz, né, ele vai começar a falar da matriz agora, a matriz dos saberes. Ela serve para orientar o papel da SME, das equipes de formação dos órgãos regionais, dos supervisores escolares, dos diretores e coordenadores pedagógicos das unidades educacionais, dos professores da rede municipal de ensino. Ou seja, todos nós temos que conhecer o currículo, né? Para saber como é que vai ser esse trabalho a partir dessa concepção maior da matriz dos saberes que o documento traz para a gente. Tá? Todo esse povo aí vai ter que se mobilizar, né, para garantir, na garantia de saberes, sobretudo ao selecionar e organizar as aprendizagens a serem asseguradas ao longo de todas as etapas e modalidades da educação básica, e fomentar a revitalização das práticas pedagógicas a fim de darem conta do desafio. Então, assim, tem que ter articulação, né? Então, por exemplo, a SME elabora o currículo, institui o currículo e promove formação para os órgãos regionais, para as DREs, né? Por meio dessa formação,
se abarcam, estou dando um exemplo, tá? Os supervisores escolares que vão conhecer as realidades das unidades educacionais e como a gente vai fazer para que esse currículo se efetive lá dentro. E aí vem os diretores e coordenadores que no território, no chão da escola, são responsáveis, né, diretos pela a dinâmica desse currículo lá dentro. E, em última instância, de forma mais efetiva, o professor que está no front, que está na sala de aula, né? Que vai promover isso, enquanto os diretores e coordenadores vão fazer orientação para que isso ocorra, até mesmo a supervisão, se isso está ocorrendo de fato, a orientação, né? Caso não esteja, por que caminho a gente percorre, tá? Quais são as referências que orientam a matriz dos saberes? Então, sempre vão ser os princípios éticos, políticos e estéticos. Isso aí vem da diretriz curricular nacional, né? Da educação básica. Ele já vai falar disso. Então, princípios éticos são os princípios da justiça, da solidariedade, da liberdade e da autonomia. Princípios políticos, do reconhecimento de direitos e deveres de cidadania. E os princípios estéticos, de cultivo da sensibilidade juntamente com da racionalidade. Saberes historicamente acumulados que fazem sentido para a vida dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos no século XXI é uma segunda referência que orienta a matriz, tá? Abordagens pedagógicas que priorizem as vozes dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Valores fundamentais da contemporaneidade. Tá? Por exemplo, gente, para dar um exemplo aí, o que seria um valor fundamental, né? A ética tecnológica. Então, como é que eu trabalho esse princípio, né? Com redes sociais, exposição do outro, print de conversas, né? E disseminação na rede, né? Uma ética que a gente precisa trabalhar muito, inclusive, né? Não só com as crianças, né? Mas dentro do espaço escolar. Essas questões de ética tecnológica, né? Tô dando um exemplo, tá? Pra gente pensar que são alguns fatores fundamentais da contemporaneidade, né? Que agora uma fofoca não é mais uma fofoquinha com meu colega. Agora uma fofoca pode virar pode ser disseminada, né, numa rede e virar um grande pepino aí pro envolvido. Concepções de educação integral e de educação inclusiva, né, fazem parte das referências que orientam a matriz para promover o desenvolvimento humano integral e a equidade. Qual o propósito da matriz dos saberes? Tá? É formar cidadãos éticos, responsáveis, solidários, que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável. Indica o que os bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos devem aprender e desenvolver ao longo do seu processo de escolarização. Então, assim, gente, a matriz, ela seria, vulgarmente dizendo, um produto final, tá? Um produto final. Como esse estudante tem que sair enquanto cidadão. Então, ela vai trazer 9 saberes que compõem essa matriz. E aí ela vai indicar pra gente, né, como que os adultos devem aprender e se desenvolver ao longo do seu processo de escolarização para sair esse cidadão que a matriz propõe, tá bom? Então, quais são os saberes? Pensamento científico, crítico e criativo, tá? Então, tá vendo? É um saber. Resolução de problemas, tem que sair com esse saber. Tem que sair com o saber de comunicação. Tem que sair com o saber de autoconhecimento e autocuidado. Tem que sair com o saber de autonomia e determinação. Tem que sair com o saber de abertura à diversidade. O saber de responsabilidade e participação. O saber da empatia e colaboração. O saber repertório cultural. Então, para a gente entender, quando a gente estudava, né, quais eram os saberes que a gente tinha que sair da escola? Somar, dividir, multiplicar, subtrair, acentuar, paragrafar, pontuar, eram esses os saberes, tá? Os conteúdos, eles deixaram de ser um fim em si mesmo, porque era um fim em si mesmo. Qual que era a função da escola? Ensinar
sei lá, os desastres ambientais. Aí a gente decorava, fazia a prova, ia embora super feliz. E não entendia como que aquilo se aplicava no mundo, na humanidade, na nossa constituição enquanto ser humano, no nosso desenvolvimento enquanto pessoa dentro de um universo coletivo, tá bom? A grande sacada, né, que esse currículo traz, que já é baseado, né, numa coisa que não é tão atual assim, né, competências e habilidades, é que você tem que sair com competências e habilidades, tá? E que os conteúdos são ferramentas para desenvolver competências e habilidades. Então, olha que avanço, né, que nós tivemos em termos de educação, enquanto os conteúdos eram importantes por si mesmos, tá? Embora a gente tenha dado esse puta avanço, né, esse puta salto em termos de teoria pedagógica, a gente continua muitas vezes atravancado e parado lá no conteúdo, né? A gente ainda vê planos de trabalho em que o professor vai colocar que o objetivo dele naquele semestre é trabalhar a vírgula no período composto por subordinação, tá? E quando, na verdade, né, esse trabalho, que também é importante, mas ele tem que visar sempre o quê, gente? O objetivo, né, de atingir o saber de utilizar as múltiplas linguagens que está envolvido no processo de comunicação. Então, se eu trabalho só a vírgula fora do contexto, ele não vai chegar, né? Se eu não trabalho as habilidades, ele não vai chegar numa competência que o leve para o saber da comunicação. Ficou claro isso? Então, isso é um avanço, né? Que dá muito orgulho enquanto professor. Eu sei que é depoimento pessoal agora, né? No meio de uma aula, mas é um avanço histórico, né? Em termos de educação, você chegar num ponto que você consiga pegar todas essas competências e como que eu chego nelas por meio dos conteúdos, né? Eu preciso dos conteúdos, porque o que acontece? Quando chega essa teoria inovadora de competência e habilidade no nosso território, a escola fica um tempo perdida, né? Porque até então ela era conteudista e trabalhava conteúdo pelo conteúdo. E ela se perde ali, e se a gente não tomar cuidado, né, vira uma grande assistência social. Porque aí eu vou trabalhar, questões de gênero. Lembra que a gente até viu aí num pessoal de CP, né? Viu numa questão dissertativa. Tá, ótimo. Então eu vou trabalhar coisas assim muito legais do ponto de vista humano, só que os conteúdos, eu vou conseguir desenvolver competências chaves sem os conteúdos? É impossível, gente, né? O Saviani, ele vai falar disso, que a função do professor maior, né, é sim selecionar os conteúdos que ele vai trabalhar, é sim articular de forma científica os saberes, para então o aluno chegar nessas competências tão importantes, certo? E aí o nosso currículo, né, além o orientador-chave dele, que é a matriz dos saberes, é aquele, tá? Então ele precisa chegar naqueles saberes no final do percurso dele dentro da educação básica, quando ele vai embora da escola. Mas como que ele chega lá, né? E aí um dos caminhos é um trabalho com temas inspiradores dentro do currículo, que são temas transversais, tá? Esses temas inspiradores são temas transversais. Esses temas, eles podem ser trabalhados tanto por escolha temática, como por escolha metodológica, tá bom? Então, quais são os temas inspiradores? Direitos humanos, meio ambiente, desigualdades sociais e regionais, intolerâncias culturais e religiosas, abuso de poder, populações excluídas, avanços tecnológicos e seus impactos, política, economia, educação financeira, consumo e sustentabilidade, entre outros, tá? Então tem outros, né? Se eu quiser. O que precisa ficar claro desses temas inspiradores, né? Que eles têm um porquê de existirem, tá bom? Eles vêm de um movimento, né, que é internacional,
que organizado pela Organização das Nações Unidas. Eles nascem de uma concepção de educação, que eles vão falar de educação de desenvolvimento sustentável, tá? Então, assim, a partir de uma concepção de educação, né? Como que a gente poderia educar para um desenvolvimento sustentável, tá? Então, é uma concepção de educação grande, né? E aí, uma das vias para que essa educação seja efetiva é trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? É uma das vias dentro dessa concepção de educação. Esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles estão agrupados em 5 P's, tá? Eles vão estar preocupados basicamente com o quê? Com as pessoas, o planeta, a prosperidade, a paz e a parceria, tá? No material de vocês até tem o quadro, né, os 5 P's da Agenda de 2030. E ele vai trazer parcerias, planeta, pessoas, prosperidade, paz, tá? Se vocês correrem aí os slides, vocês vão achar o quadro. E aí dentro de pessoas, né, quais são os temas inspiradores que eu trabalho? Aí ele vai trazer o 1, o 2, né, que é a fome zero, e por aí ele traz vários, ó, para trabalhar com pessoas. E por que eu trabalho esses temas inspiradores, né? Porque eu tenho alguns objetivos com eles. E quais são esses objetivos? Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, saneamento básico, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiças e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Gente, são esses os objetivos, tá? Das ODS. São esses, eu tenho que trabalhar pela igualdade de gênero, tá bom? E aí eu trabalho esses objetivos como? Por meio de escolhas temáticas, como a gente já falou. Então, por exemplo, ó, eu vou trabalhar igualdade de gênero. Como escolha temática, eu vou pegar um tema inspirador, que são os direitos humanos, tá? Quando eu trabalho o tema direitos humanos, automaticamente, né? Ou não, né? Se eu preparar para isso a minha aula, eu vou chegar nas questões de igualdade de gênero. Vocês entenderam qual que é a relação? Então, o que a gente vai trabalhar no nosso currículo são os objetivos, tá? São esses 17 objetivos que estão agrupados, né? Por exemplo, para trabalhar pessoas, são uma quantidade de objetivos. Para trabalhar planeta, outra quantidade de objetivos. E como que eu trabalho esses objetivos? Por meio dos temas ou por meio de escolha metodológica, tá? Por exemplo, né, igualdade de gênero, escolha metodológica, né, agrupar, fazer agrupamentos mistos, é a escolha metodológica, o método, é como eu organizo a aula que vai estar fazendo esse trabalho, e não exatamente o tema que eu desenvolvo dentro dessa aula, ok? Então, os P's, ficou claro? Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Cada Pzinho desse tem uma quantidade de objetivos. E aí, lá no quadro, a gente vai ver, por exemplo, planeta. Quais são os objetivos para eu trabalhar o P planeta? 6, 12, 13, 14, 15. São esses os objetivos, tá? Gente, tem que decorar isso. Olha, de verdade, eu, tá, enquanto experiência de concurso, duvido muito, assim, é humanamente impossível guardar essas informações, tá bom? Como que isso pode vir numa prova? Pode vir dado, né? Como tá dado. Se você pegar, por exemplo, esse quadro de 5 P's, tá dado. E ele perguntar para você como se articula isso, né? Então a gente já vai saber que isso nasceu de uma concepção de educação, oh Deus do céu, de desenvolvimento sustentável, né?
Essa concepção de educação, que é mundial, que é precedida e organizada pela ONU, dividiu em 5 P's, né, que são planeta, pessoas, a necessidade de trabalhar em 5 P's, e cada Pzinho desse envolve alguns objetivos do desenvolvimento sustentável para que sejam trabalhados, tá? É basicamente isso, gente, não tem muito para onde correr, são coisas articuladas, né, como a gente pode observar. Então vamos lá. A integração do currículo da cidade com os objetivos de desenvolvimento sustentável se dá por meio de escolhas temáticas ou de metodologias de ensino, tá? Em consonância com a proposta de desenvolvimento sustentável EDS da Unesco, que eu já expliquei para vocês o que é isso. A EDS traz uma abordagem cognitiva, socioemocional e comportamental e busca fomentar competências chaves. Então, essa educação de desenvolvimento sustentável, ela busca desenvolver algumas competências chaves. Então, o que são as competências chaves? O pensamento, competência de pensamento sistêmico, competência antecipatória, competência normativa, competência de colaboração, competência de pensamento crítico, competência de autoconhecimento, competência de resolução integrada de problemas. Então, a partir dessa concepção da EDS, é que nasce a nossa matriz, tá? Então, por exemplo, as competências chaves, elas estão nas matrizes do saber. As matrizes do saber, dos saberes, elas vão ser concretizadas, né, a partir do desenvolvimento das competências chaves. Por exemplo, a competência do pensamento sistêmico, que é uma prerrogativa lá da EDS, como é que ela vai ser traduzida na nossa matriz do saber? Como pensamento científico, crítico e criativo, empatia e colaboração. Tá bom? A competência antecipatória, para eu desenvolver, né? Quando eu desenvolvo essa competência chave, a competência antecipatória, em qual saber o meu aluno está pronto lá dentro da matriz do saber? A resolução de problemas. Quando eu desenvolvo a competência normativa, em qual saber se transforma lá na matriz? Né? A responsabilidade e participação, empatia e colaboração. Quando eu desenvolvo a competência estratégica, competência-chave estratégica, lá na minha matriz, como que meu menino vai sair? Com autonomia e determinação, tá? E assim por diante. Essa ponte tá aí dado para vocês também no slide do PowerPoint, tá? A prefeitura, ela divide a educação básica em ciclos, né? Que a gente já conhece, mas tá aí. A gente vai retomar um por um. Esses ciclos, qual que é a grande importância dos ciclos, né? Permitir que as crianças construam saberes de forma contínua, sem aquelas interrupções, né? Aquelas rupturas drásticas do primeiro para o segundo ano, daí ruptura de novo para o terceiro. Então, o ciclo, ele se dá, teoricamente, pelo menos, numa continuidade de saberes, numa retomada, aprofundamento, né? Então, seria uma concepção, né, que trata desses 3 anos como um bloco, né, que deve ser trabalhado de forma articulada, tá? O ciclo de alfabetização, o que se prioriza? Os tempos e espaços escolares e as propostas pedagógicas que possibilitem o aprendizado da leitura, da escrita e da alfabetização matemática e científica. Então, gente, é assim. O que se prioriza no ciclo de alfabetização? Tá bom? Leitura, escrita, pensamento matemático, científico, relações sociais e afetivas. Resumindo, é isso, tá? E o que ele reconhece? Que as infâncias são diversas, que as crianças têm direitos e deveres, que as crianças têm o direito de acessar múltiplas linguagens, né? Inclusive a escrita, que a brincadeira é um direito da criança. Gente, se a brincadeira é um direito fundamental da criança, ela precisa se construir dentro dos espaços escolares. Ela é um conteúdo? Ela não aparece aqui como conteúdo, tá bom? Mas ela aparece como um meio, né? Um caminho. Atividades lúdicas e desafiadoras.
Sala de aula, pátio, parque, brinquedoteca, né? Ou seja, investimento nos espaços educadores. E o ciclo de alfabetização demanda um trabalho coletivo, né? Sistemático e coordenado. Gente, coletivo porque nós temos 3 anos trabalhando de forma articulada. Tem que ser sistemático, senão a gente vai se perder. E tem que ser coordenado, né? Ou seja, tem que ter alguém imbuído na figura do coordenador, né? Muitas vezes, de coordenar para que essa articulação se efetive, aconteça e que a criança tenha garantido os seus direitos de aprendizagem, tá? Se não houver essa coordenação das ações, o trabalho vai se perder. Ciclo interdisciplinar, ele tem a finalidade de integrar os saberes básicos constituídos no ciclo de alfabetização. Então, quais foram os saberes lá do ciclo de alfabetização, né? As prioridades: leitura, escrita, pensamento matemático, científico, relações afetivas e sociais, tá? O ciclo interdisciplinar, ele vai aprofundar isso, tá? Por meio da articulação das diferentes áreas. E aí ele chama ciclo interdisciplinar, né? Por conta dessa prerrogativa de que se vá articular, tá? E a prefeitura, ela traz 2 mecanismos de articulação. O projeto de docência compartilhada, para quem está na educação infantil, tá bom? É quando um professor de Fundamental 1 entra junto com um professor de Fundamental 2, tá? No caso dos 6º anos, para fazer um trabalho em parceria. Ou ao contrário, quando um professor de Fundamental 2 tem um projeto para desenvolver com o professor de Fundamental 1, também num trabalho de parceria. E para isso são reservadas algumas horas semanais, tá bom? Para que esse projeto efetivamente aconteça. E também por meio da interdisciplinaridade, que é a articulação de mais de um componente curricular, né? Que a gente comentou que pode ser tanto o professor sozinho, articulando diferentes componentes, quanto em parceria, né, com seus pares, seus colegas de diferentes componentes, às vezes da mesma área, às vezes de área diferente, tá? Porque a gente não pode confundir área de conhecimento com componente curricular, tá bom? A gente tem as grandes áreas, né? A gente vai ver aqui no currículo já já. E o ciclo autoral, que o objetivo é ampliar os saberes dos estudantes, né? Então, lá no fundamental, esse estudante, no de alfabetização, ele aprendeu algumas coisas. No interdisciplinar, ele aprende a articular essas coisas que aprendeu e aprofundar. E no autoral, ele vai ampliar e entender como é que isso, como esses conhecimentos podem ser usados para melhorar a sua realidade. E como prerrogativa metodológica, a gente tem o TCA, né, que são os trabalhos colaborativos de autoria, que são quando os estudantes se agrupam e vão fazer pesquisa, né, e apresentar esse produto final de pesquisa, sem desprezar, obviamente, e sempre dando visibilidade para os processos, né, de pesquisa. Esse trabalho colaborativo de autoria, tá? O trabalho colaborativo autoral, também ele é chamado assim, ele não está prescrito como vai ser organizado, como que vai ser essa pesquisa, se vai ser individual, dupla, grupos, uma sala inteira ou pessoas de sala diferentes interrelacionando-se, não tem nada prescrito. Isso é muito bom, né? Porque isso dá uma liberdade para os estudantes e para as unidades de contextualizarem esse método de trabalho, essa prerrogativa de trabalho, a partir das suas realidades, das suas necessidades. Então, olha só que interessante, tá? Vou até voltar para porque agora eu lembrei que dá para eu dar um exemplo disso aqui com vocês. Só um minutinho, tá bom? Então, por exemplo, olha só. Uma das ODS é a educação de qualidade. Eu posso trabalhar por uma escolha temática, leva um texto de educação de qualidade, leva o Jornal Nacional falando de educação de qualidade, leva um filme do YouTube falando de educação de qualidade. Ou eu posso trabalhar por uma metodologia.
tá bom? Então, por exemplo, quando eu organizo o meu TCA, né, a forma como eu organizo, o que eu estou priorizando, as qualidades desse trabalho, as formas de organização grupal, individual, coletiva, toda essa metodologia, gente, eu não preciso tocar na palavra ou no tema educação de qualidade, né? Esse trabalho já está sendo feito pelas escolhas metodológicas que eu coloquei ali, tudo bem? Essa abordagem pedagógica, né, que é dos trabalhos colaborativos autorais, elas têm algumas características, tá? Incentivar o papel ativo dos estudantes no currículo, porque a partir do momento que ele pega o repertório que ele tem, né, e usa para fazer interrelação, usa para fazer pesquisa, ele está produzindo conhecimento, né? Muitas vezes produzindo conhecimento novo, às vezes eles não chegam nesse ponto, né, de construir um novo conhecimento a partir de repertório, mas o fato dele relacionar conhecimentos diferentes, né, e trazer uma nova abordagem também caracteriza uma atividade, né, um papel ativo. Fomentar a investigação, a leitura, a problematização do mundo real. Então, é articular, isso é freiriano, né, gente? Articular o teórico com o mundo, é a praxis, tá? Trabalhar professores e estudantes em produtores de conhecimento, criando oportunidades para que elaborem propostas e realizem intervenções sociais. Pessoal, a intervenção social é tipo a culminância do TCA, né? Não dá para ter trabalho colaborativo de autoria sem pensar em intervenção social. A ciência, ela não se faz de papel, né? Ela se faz quando a gente consegue trazer os conceitos apreendidos dela para modificar, interferir, melhorar, né? Avançar no mundo. As áreas de conhecimento e componentes curriculares. Então, vamos lá para aquilo que a gente falou, tá? A gente tem as grandes áreas na prefeitura, que é baseado no BNCC, tá bom? E a gente tem os componentes curriculares dentro dessas aulas. Então, área de conhecimento, linguagens. Quais são os componentes? Língua portuguesa para surdos, arte, língua inglesa, língua brasileira de sinais, Libras e educação física. Tá bom? Esses são as áreas de conhecimento, os componentes dessa área de conhecimento. A matemática é uma área de conhecimento que tem como componente curricular exclusivo a matemática, porque a matemática é uma linguagem universal, né? Ela ganhou status de autoria, assim como as ciências naturais, que também constituem-se linguagens universais, não é? Tudo que eu descubro de ciência serve para o mundo, né? As linhas gerais servem para o mundo. Então, ela ganha status de área de conhecimento e de componente curricular. As ciências humanas vão envolver a geografia e a história, aqui, tá? Na prefeitura. Mas aí a gente também pode ter a filosofia, a sociologia, né? Instaurados aí dentro dessa área de humanas. E a prefeitura, ela traz como área e componente curricular as tecnologias para aprendizagem, tá bom? Pessoal, tecnologias na prefeitura é um tema transversal, tá? E também é uma área, um componente curricular, porque a nossa rede é pioneira no Brasil em ter uma aula por semana de tecnologias para aprendizagem. Beleza? Então, quando os alunos vão desenvolver projetos específicos com o professor, né, com o POIE. Mas fora isso, eu ignoro as tecnologias porque ele já tem essa aula garantida? Não. Porque as tecnologias, a tecnologia é um tema transversal também, tá? E não pode ser ignorado pelas outras áreas de conhecimento. Então, vamos voltar quando eu falo de interdisciplinar, tá? O interdisciplinar, eu posso trabalhar com componente curricular da mesma área. Então, por exemplo, língua portuguesa e educação física. Vamos trabalhar a linguagem? Vamos trabalhar a linguagem. Vamos trabalhar princípios de linguagem? Fechou. Então, a gente vai trabalhar princípios de linguagem. Vamos trabalhar teatro? Né? Ó, tudo a ver. Então, vamos trabalhar teatro. Então, eu vou trazer elementos corporais da educação física para atuação de comunicação teatral da língua portuguesa.
tá bom? Mas eu também posso fazer um trabalho interdisciplinar com áreas de conhecimento diferentes, né? Eu posso trazer lá do campo da história elementos para minha aula de matemática. Não é verdade? Quando eu vou estudar o Pitágoras, né? O cara fudido que ele era, como é que ele fez, qual o pensamento lógico, né? Que momento ele vivia. Então, tudo isso é história dentro da matemática. Então, eu tenho, além de um cruzamento de componentes curriculares, também um cruzamento de áreas de conhecimento. Fechou? E aí, o currículo vai trazer os eixos, né, pra gente. O que são esses eixos? Esses eixos, eles organizam os objetos de conhecimento de cada componente curricular. O que são os objetos de conhecimento, gente? São os conteúdos, tá? Então, hoje a gente não vai mais ver aqueles planos de aula, né, que tudo se resume ao conteúdo, percebe? Então, a gente tem um eixo estruturante, que seria tipo um tema central que abarca alguns objetos do conhecimento. E a partir desses objetos de conhecimento, eu penso quais habilidades eu vou trabalhar. Junto com quais objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa articulação, né, esse movimento que se intercruza, que vai, que volta, que puxa, que vem, essa articulação desses elementos do currículo, dos eixos com objetos de conhecimento, com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, com as ODSs, faz parte de um trabalho que tem como objetivo maior desenvolver competências chaves, né? Para que os alunos saiam com aqueles saberes lá da nossa matriz. É isso, tá? O currículo da cidade define seus eixos estruturantes em função da natureza de cada componente curricular. Tá? O que significa isso? Significa que todos os currículos, todos os componentes curriculares vão definir os eixos a partir da sua área, né? Do seu componente. Não tem como, por exemplo, eu ter um eixo patrimônio cultural, né? Em artes e querer obrigar que isso exista na matemática, né? Cada componente curricular vai determinar quais são seus eixos, tá? E essa organização de eixos, para a gente lembrar, no currículo de arte, ele aparece como campo conceitual, tanto na EJA quanto no fundamental, e no currículo de educação física aparece, acho que como temas culturais, né? Se eu não me engano, na EJA, tá bom? Mas são as exceções, em todos os outros componentes, ele vai aparecer com o nome de eixos mesmo. Então, tem um exemplo aí para vocês, né? Por exemplo, um eixo. Práticas corporais de aventuras, tá? Por terceiro ano do ensino fundamental. Quais são os objetos de conhecimento? Então, o eixo é práticas corporais de aventura. Dentro desses eixos, gente, dentro desse eixo, né? Tem N objetos de conhecimento que eu posso tratar, tá bom? Mas aqui a gente vai tratar das práticas corporais de aventuras urbanas na natureza. E aí, quais são os meus objetivos, tá? Porque senão eu vou ficar só falando das práticas culturais de aventuras urbanas na natureza. Eu vou morrer no conteúdo, percebe? Mas eu quero desenvolver habilidades, né? Então, eu quero que ele experimente e vivencie o fruir de diferentes práticas corporais. Tanto das aventuras urbanas e da natureza com rodas, por exemplo, skates, patins e outras, identificando elementos comuns a essas práticas. Gente, se é para ele experienciar, vivenciar e fruir, faz sentido dar um texto para ele copiar de práticas corporais e aventuras urbanas na natureza? Não, senão eu morro no conteúdo. Percebe? Eu não vou desenvolver habilidade, né? Que depois ele vai precisar para alguma competência, alguma competência-chave, tá bom? Na aula, né? Até dei o exemplo para vocês de competência, habilidade, tá? Eu vou retomar aqui, porque custa nada, né? Melhor pecar pelo excesso que pela falta. A gente tem as competências,
tá? Que são desenvolvidas por meio de habilidades. E essas habilidades precisam de conteúdos, né, para estar ancoradas. Então, por exemplo, aprender a dirigir, né? Dirigir é uma competência, dirigir bem, né? Seria uma competência-chave. Para eu dirigir bem, eu preciso de algumas habilidades, né? Saber trocar a marcha no momento certo, ter uma noção de física, de espaço, né? De quanto tempo demora para parar, quando eu piso no freio, de para onde eu tenho que virar a roda quando eu quero fazer uma baliza. É um monte de habilidade, né? Que a gente precisa para poder dirigir. Mas essas habilidades, elas foram adquiridas do nada? Não, elas foram adquiridas a partir de conteúdos, né? Que você aprendeu, que o câmbio é isso, ele serve para aquilo. Quando eu boto primeira, é para sair. Quando eu boto segunda, né? Ele vai andar mais um pouquinho. Se eu fico puxando muito o carro e não troco a marcha, eu vou acabar com o motor. Então, tudo isso são conteúdos que eu tive para desenvolver a competência. Desculpe. Para trabalhar a habilidade de trocar de marcha para chegar na competência de dirigir bem e com autonomia, tá? Os objetos de conhecimento são os elementos orientadores do currículo. Gente, vulgarmente, são os conteúdos do nosso currículo, tá bom? E eles especificam de forma ampla os assuntos a serem abordados em sala de aula, tá? O que significa isso, gente? Tá lá de forma ampla, né? Se tá de forma ampla, eu posso pensar coisas que eu acho importante trazer para minha aula, tá? Por exemplo, a gente vai ter lá, né, prática, sei lá, vai de leitura e escrita. Trabalhar, sei lá, vivenciar, experienciar a fruição do texto literário. Eu tô falando, tô dando um exemplo aqui, nem sei se tem lá, tá, gente? Porque eu não estudei o componente curricular de língua portuguesa. Gente, tá dizendo como, com qual texto, se é a Cecília Meirelles, se é o Oswald de Andrade, se é o Fernando... Não tá dizendo nada disso, percebe? Fruição do texto literário. Então, todo o resto é o professor que vai compor, tá? O currículo da cidade considera o conhecimento a partir de 2 elementos básicos. Gente, então conhecimento sempre vai ter o sujeito e o objeto, tá? Não dá para ter conhecimento sem sujeito e com objeto, ou com objeto sem sujeito. Não dá, tá? As crianças não aprendem por osmose. Então, o sujeito sozinho, sem o objeto, não vai aprender. Tá bom? E o objeto sozinho, sem interação com o sujeito, olhando para ele, também não vai aprender nada. O que significa isso? Que o sujeito é o ser humano cognoscente, ou seja, o ser humano cognitivamente, né, preparado para aprender, que deseja conhecer, tá bom? E o objeto é a realidade ou a coisa que ele vai entrar em contato, o fenômeno, o fato, sei lá, o processo, o que ele quer conhecer e que coexista com ele, tá bom? Então, por exemplo, eu tô aqui na minha casa agora fazendo esse áudio, né? E tô olhando pro meu sofá, que tá velho, horroroso, e as almofadas estão todas capengas. E aí, falando aqui com vocês, eu comecei a pensar, sabe que porcaria será que é feita essas almofadas? Né, de apoio. E aí eu já pensei outra coisa, por que será que não veio um encosto sem ser com almofada solta? Para que eu comprei isso? Né? Então, assim, embora seja uma relação informal, né, diferente da escola que é formal, eu tô aqui enquanto sujeito cognoscente, investigando o objeto que tá aqui na minha sala. Né? Então agora faz parte da minha meta descobrir que tipo de espuma que foi feito isso para eu não comprar de novo. E a minha experiência com sofá me fez aprender que eu nunca mais devo comprar sofá com os encostos soltos. Eu tô falando, gente, de um exemplo informal, tá? Que se a gente levar para a escola, cabe do mesmo jeito, né? Um sujeito cognoscente em contato com uma realidade, com coisas, com fatos, fenômenos, processos, e que ele vai investigar, estudar sobre, tá? O sujeito também pode ser objeto? Pode, tá? Porque quando a gente fala de sujeito, né, a gente põe um homem numa hierarquia
ele é tudo de bom. Mas ele também pode ser objeto, desde que eu tenha um outro sujeito cognoscente interessado em estudar esse objeto, tá bom? Mas aí vamos voltar no exemplo do sofá. Então eu tô aqui, né, com o meu objeto de investigação, percebam, eu estou num processo de investigação. Então, eu estou trabalhando uma competência, né, que é o pensamento sistêmico, crítico, tá? Por meio de algumas habilidades, que é observar, olhar, retomar minhas experiências que eu já tive com o sofá. Mas, gente, se eu não conhecer nada de conteúdo, né? Por exemplo, se eu não souber a diferença de uma espuma sintética, de uma espuma natural, de uma espuma feita a partir do silicone, não vai adiantar nada. Eu vou abrir essas almofadas e não vai me dizer nada o porquê elas estão dessa forma. Então, eu preciso de conteúdo para desenvolver habilidade, né? E isso só é possível por meio de processos de investigação constante, conteúdo, investigação, conteúdo, desenvolvimento de habilidade, que eu vou chegar nas competências. Tudo bem? Eu fui um pouco extensa, né, nessa parte, o currículo traz até isso mastigado, mas é que assim, né, gente, mais do que passar no concurso, a gente precisa saber de algumas coisas, porque vocês vão estar lá, né? Eu sei que vocês vão estar lá, logo, logo. E também porque para poder compreender essa estrutura de currículo, a gente tem que entender mais sobre ele, tá bom? Tudo certo, né? Então, o que é sujeito e objeto? Espero que sim, porque são conceitos importantes, tá? Então, o próprio ser humano pode ser objeto, a gente já falou sobre isso. Vamos lá para os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Eu nem coloquei aí no PowerPoint, mas acho que era bom. Como ele é... Esse PowerPoint que foi para vocês, né? Vocês podem baixar aí e fuçar. Acrescenta depois aí objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Tem uma bibliografia que vai discutir bastante por que chama assim. Então, uma terminologia usada, né? Para designar um conjunto de saberes que os estudantes da rede municipal devem desenvolver ao longo do ensino fundamental. Orienta-se pela educação integral, tá? E eles podem ser constantemente revisitados ou expandidos. Pessoal, objetivos de aprendizagem a partir do BNCC nada mais são que as habilidades que eu tenho que desenvolver com eles, tá bom? A partir daquele eixo estruturante e daquele objeto do conhecimento. Que quando ele diz que pode ser revisitado ou expandido, significa que o nosso currículo ele vai e vem, eu já falei isso várias vezes, né? Então, o mesmo objeto de conhecimento que eu vi no 6º ano pode aparecer no 9º, tá? Mas num sentido de retomar e expandir. Retomar e expandir. Nunca retomar e continuar onde estava, tá bom? Como se vai dar a implementação do currículo da cidade? Por meio do PPP, né? Então, os PPPs devem ser revisitados e reorganizados à luz da nova proposta curricular, pela formação dos professores, tanto na DIPED, né, quanto nos horários coletivos, que eles consideram como espaço privilegiado para reflexão, e realmente né? Esse espaço, às vezes, tão mal utilizado, tão usado para apagamento de incêndios, choradeiras, chorumelas, ele tem um potencial enorme que a gente, às vezes, nem imagina, formativo, né? Quer dizer, não, mas o professor tem que falar, gente, mas olha, o conhecimento também faz a gente refletir sobre como lidar com situações. O conhecimento, ele vai trazer para a gente aspectos de como agir sobre aquela situação. Se a gente ficar só no campo das lamúrias, a gente só vai detectar e chorar, detectar e chorar, detectar e chorar, né? E a ação, ela só vem com estudo efetivo, né? Com base teórica, com reflexão, tá? Então, a GEIF é o espaço mais lindo da escola, né? Que melhor precisa ser trabalhado, que precisa ser pensado, articulado. Não pode ser, às vezes a gente pensa 10 minutos de GEIF, né? O que tem? Gente, é muito precioso, né? E é um espaço que foi conquistado com muita luta. Materiais didáticos, né? Então, a partir da seleção dos materiais didáticos, eu vou implementar o currículo, não é verdade? E a partir das avaliações, tá? Então, ele vai dizer que as avaliações externas, né?
serão reestruturadas a partir desse novo currículo, tá bom? A gestão curricular, tá? Ela refere-se à forma como o currículo se realiza na unidade escolar, porque cada unidade escolar, esse currículo vai se realizar de uma forma. Então, ao planejar, é importante que todos analisem os eixos estruturantes, os objetos de conhecimento, os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento do seu componente curricular, tá? Então, todos os professores têm que ter conhecimento de como esse documento se articula, porque não é uma articulação muito fácil, né? Se não tiver esse conhecimento, não vai conseguir operacionalizar esse currículo. Identificar as possíveis integrações entre os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do seu componente curricular e das diferentes áreas. Oh, Deus, peraí que o celular vibrou, me perdi aqui. E das diferentes áreas de conhecimento. Então, sempre, né, tentar fazer esse trabalho de forma interdisciplinar, tá? Compreender qual o papel de cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, né? Qual o papel daquilo ali, senão a gente não dá importância e para no conteúdo. Avaliar os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento trabalhados em anos anteriores, porque assim, eu preciso saber como que estão essas habilidades, né, dos meus estudantes. Eu não preciso retomar, não seguir aquilo de forma engessada, né, embora ele esteja lá meio que organizado na série, aquilo não é engessado, tá? Criar estratégias de ensino, definindo o que vão realizar, o que esperam seus estudantes, o que espero que seus estudantes façam, qual o tempo necessário para a execução das tarefas propostas. Então, tem que ser, né, uma coisa organizada, tá? Assegurar um conjunto de atividades propostas que compõem um percurso coerente, né? Tem que ter esse percurso coerente. Tem que selecionar materiais pedagógicos adequados para atender, né? Então, assim, resumindo, nada pode ser arbitrário. Tá? Tudo pensado, organizado, sistematizado, envolver os estudantes na reflexão, discussão e análise crítica, para que eles possam registrar os seus próprios percursos, tá? E verifiquem quais objetivos ainda não foram alcançados. Avaliação e aprendizagem. Bora lá. Então, a avaliação é um ato pedagógico, ela subsidia decisões do professor. Ela acompanha a progressão das aprendizagens, né? Então, a avaliação é um instrumento pedagógico, ela não é um fim em si mesmo só para dar uma nota, uma mensura, né? Para mensurar no final de um percurso, tá? Ela vai ajudar a dirigir, né? Todo o percurso pedagógico, como que eu faço para agir, por onde eu vou, que caminhos, verificar se os objetivos que eu me propus a trabalhar estão sendo alcançados. Ela vai fornecer elementos, né, para a gente poder estudar, se debruçar, reorganizar, replanejar de forma contínua. Ela também vai permitir que eu planeje o que deve, né, o que precisa ser ensinado, tá? É sempre a partir do documento, né? Ele vai falar o que precisa ser ensinado a partir do documento curricular. Mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho o que precisa ser ensinado a partir do documento curricular, mas eu tenho diferentes saberes, diferentes crianças com diferentes necessidades, né? Como que eu articulo isso tudo no meu processo de ensinar, né? E como eu consigo enxergar isso, né? Por meio da avaliação, né? Ela vai indicar qual que é a distância entre o que precisa ser ensinado e que o aluno aprendeu. E aí ela vai me orientar, né? Pelo menos assim, eu preciso fazer alguma coisa, tá? A avaliação fornece informações que permitem acompanhar a evolução do conhecimento, né? Por ela eu consigo detectar algumas coisas, tá bom? Os dois aspectos importantes: o tipo de avaliação a ser utilizada e a diversidade de instrumentos avaliativos. Então, assim, gente, o máximo possível, variar o máximo possível os instrumentos avaliativos, né? Uma escola que trabalha numa perspectiva inclusiva, que atende à diversidade e às diferentes formas de aprender, sempre vai se preocupar com diferentes instrumentos avaliativos, ok? Então, a prefeitura vai trazer para a gente o currículo, né?
basicamente 3 tipos de avaliação e como elas se articulam. A avaliação diagnóstica, acumulativa e a formativa. A diagnóstica é que levanta os conhecimentos prévios, né? Ela deve estar ali no início de um trabalho de um novo conhecimento, né? Não é só no começo do ano, pode ser a qualquer momento, desde que a sua função seja levantar conhecimentos prévios, tá? Eu posso fazer uma avaliação diagnóstica, né? Com um papel, com uma roda de conversa, com perguntas orais. Tem várias formas de eu desenvolver isso, tá bom? E ela tem a função de levantar dados para que eu planeje de melhor forma o ensino. A avaliação cumulativa, ela verifica o que os estudantes aprenderam, tá? Então, ela sempre é dada ao final de um trabalho realizado, ela vai dizer para mim se preciso retomar ou não, tá? Ela também pode ser usada para mensurar, compor a tal nota do menino que a gente precisa ter lá no nosso instrumento no SGP. E a avaliação formativa, ela acompanha as aprendizagens dos estudantes. Ela é sempre feita durante o desenvolvimento do objeto de conhecimento, né? Então, ela vai me dando... É a avaliação do processo, gente. Ela vai me dando indícios do que eu preciso ajustar no processo, do que tá bom, o que eu preciso retomar, se eu posso dar continuidade, tá? Essas avaliações, elas trabalham de forma articulada, elas se retroalimentam, né? Porque uma alimenta a outra. Então, eu tenho um processo de ensino, né, que vai me dar uma avaliação cumulativa, essa avaliação cumulativa vai me dar um feedback, que eu posso utilizar enquanto avaliação formativa. Uma avaliação não elimina a outra, uma está dentro da outra, elas trabalham de forma articulada o tempo inteiro, com a perspectiva central, né, de qualificar, de ser um instrumento para qualificar as aprendizagens. O planejamento da avaliação deve ser feito a partir de instrumentos, né, que a gente já falou, tá bom? A avaliação só faz sentido se ela estiver vinculada a uma tomada de decisão. Gente, avaliação para pôr na gaveta e para botar nota no SGP não tem sentido. Ela tem que ter uma tomada de decisão diante dela, né? Seja qual for o tipo de avaliação, ela sempre envolve tomada de decisão. O processo avaliativo engaja toda a equipe gestora e docente com a aprendizagem dos estudantes. Embora a avaliação externa tenha como foco olhar o sistema, né? Porque a avaliação externa ela vem com um olhar massificado, né? De olhar a turma, a escola dentro de uma rede, né? Mas ela pode ser utilizada, sim, para a reflexão das aprendizagens dos estudantes. Pessoal, às vezes a gente escuta bastante, né? Os educadores falarem assim, mas o estudante foi embora faz 2 anos, tá? O estudante foi embora faz 2 anos, mas a forma como o estudante aprendeu permanece na escola muitas vezes. E a partir desse princípio, a avaliação externa tem importância sim, tá bom? Ela não vai avaliar mais o estudante que foi embora, que pra gente, né, perdeu o sentido. Mas ela vai trazer alguns indícios de como a escola ensina, percebem? E como que eu vou reorganizar isso, né? Porque se durante vários anos o aluno vai mal demais em matemática, e mal demais especificamente num tipo de questão, não é o aluno, né? É como a escola está ensinando isso também. Ela traz esse feedback para a gente. Um caminho necessário para envolver os diferentes sujeitos no percurso de avaliação da escola é a avaliação institucional. Quando é avaliada e pensada coletivamente, aí é pensada, tá estranho isso, hein? A partir de diferentes dimensões. Então, a avaliação institucional é aquela que avalia a instituição, tá? A instituição como um todo, como ela né? O que a gente precisa melhorar dentro dela. É a típica na prefeitura, né? Avaliação de fim de ano, mas ela deveria ser feita mais vezes, tá bom? Na educação infantil tem uma, né? Já instituída, instaurada, muito legal, que são os indicadores da educação infantil, que vocês vão ver também, acredito que com a Érica. Os indicadores, eles estão divididos por dimensão, né? Então, são várias dimensões, dimensão docente, dimensão gestão. Então, é bem legal porque separa bem o joio do trigo e permite com que a gente tenha um olhar mais afinado, mais apurado, né? Que a escola é tão um bolo só, que se a gente não tomar cuidado, a gente não
não consegue entender onde está o problema, quem é o responsável, né? Ou o responsável principal por conduzir essa resolução, tá? E por aí vai, tá bom, gente? Então, de currículo, parte introdutória é isso, né? O que a gente tem que pensar? Que tá tudo articulado lá dentro, nada tá solto, né? A gente tem o eixo, que é um bloco, né? Vamos dizer, que vai trazer um bloco que junta objetos de conhecimento comum. Esses objetos de conhecimento que são os nossos conteúdos, né? Vão ser trabalhados numa perspectiva de desenvolver habilidades e também de desenvolver objetivos de desenvolvimento sustentável, para que nessa articulação a gente chegue em competências, né, que nos permitam um estudante completo, integralmente, né, na sua integralidade, e que leve consigo todos os saberes da matriz para a sua vida enquanto cidadão. Fechou, meu povo? Beijão!